De volta e agora com o Esporte Cidade, trazendo todas as novidades do Campeonato Maranhense de Futebol que teve prosseguimento na sua sexta rodada. Essa rodada, a sexta rodada, começou com um jogo antecipado na quarta-feira, quando a equipe do Maranhão foi até a cidade de Imperatriz e com o gol de Daniel Passira venceu mais uma. O Bode Gregório, o Machão da Ilha, continua invicto e líder do Campeonato Maranhense, chegando aí aos seus 16 pontos. Portanto, o Maranhão Atlético Clube segue firme e forte na primeira colocação do Campeonato Maranhense. Primeiro jogo na quarta, esse jogo foi antecipado por conta da participação do time do Maranhão Atlético Clube na Copa do Nordeste. Mais tarde a gente vai trazer todos os detalhes de como foi a estreia do Machão da Ilha nessa competição. Bom, e no sábado nós tivemos aí o fechamento das outras partidas, as que faltavam, que restavam para a sexta rodada do Campeonato Maranhense. O time do Tum-Tum foi até a cidade de Chapadinha, conseguiu vencer por 1-0 esse jogo. Israel, o gol do Tum-Tum tá ok, não? Baixou? E aí a gente vai trazer para cá para vocês o gol da equipe do Chapadinha. Olha só o que o goleiro João Pedro aprontou para cima do torcedor. Olha esse gol aí bizarro, olha aí, ó. Mas tá ruim demais. Meu Deus do céu, que frangaço! Incrível, né, rapaz? O gol que o Cleiton fez, isso já era aos 50 minutos do segundo tempo. Os acréscimos dos acréscimos, o time do Tum-Tum estava conseguindo um bom empate fora de casa, ia chegar aos 6 pontos, e aí o goleiro, o nosso glorioso, né, João Pedro, fez isso aí, esse garoto. Mas disse que não é a primeira vez que ele toma gol desse jeito, não. Diz que vários, já conversei com alguns colegas de imprensa lá de Tum-Tum mesmo, e já me falaram que é no futsal, é no futebol de campo, ele gosta de jogar adiantado, mas foi um lance bizarro do goleiro que rendeu aí, custou aí muito caro. O time do Tum-Tum poderia estar com 6 pontos já no último minuto, lembrando que quem começou jogando foi o Chicão. O Chicão teve um problema clínico, machucou, teve que sair, entrou o João Pedro já no finalzinho para fazer uma lambança dessa, né, e prejudicar o time do Tum-Tum. Tum-Tum continuou com os 5 pontos, na sexta posição, com 5 pontos, e aí vai enfrentar o Cordino já na próxima quarta-feira, já vai enfrentar o Cordino lá no estádio Leandrão, precisando vencer, porque o time precisa, né, fugir aí dessa zona lá de que beira a Série B, time do Tum-Tum, mas vamos ver como é que vai se comportar esse time para o jogo contra o Cordino. Bom, os outros jogos nós tivemos lá em Pinheiro, a vitória do Pinheiro pelo placar de 2-0 em cima do Cordino. A equipe do Cordino perdeu mais uma. Mais tarde a gente vai trazer o noticiário do Cordino, tem novidade da equipe do Cordino. Então o Cordino foi até a cidade de Pinheiro, lá no Costa Rodrigues, perdeu pelo placar de 2-0. Com esse resultado, o time do Pinheiro ultrapassou o Moto. Olha a situação do Moto. O Moto já não faz mais parte do grupo dos 4 que avançam para a próxima fase. A situação do Moto Clube não é nada fácil. Está a 1 ponto da zona de rebaixamento, a 2 pontos do G4. Tem que reagir no campeonato, e olha que o Moto vai enfrentar o Maranhão Atlético Clube, líder, nessa quarta-feira. Mas com o resultado de 2-0, o Pinheiro se credencia, chegou ao G4, chegou aos 7 pontos e ocupa a 4ª colocação. Se o campeonato terminasse hoje, o Pinheiro estaria classificado, iria disputar uma semifinal contra o Maranhão Atlético Clube. Então a equipe do Pinheiro foi uma vitória muito importante. Esse gol, os gols do Dieguinho, fez o primeiro gol, e o Renan fez o outro gol no finalzinho do jogo.
um no primeiro, outro no segundo tempo, fechou a régua, 2-0 para a equipe do Pinheiro. Bom, o outro jogo foi o grande clássico envolvendo o time do Sampaio Corrêa e do Motoclube. Torcedor do Moto esperançoso, torcedor do Sampaio já estavam meio desconfiados com a derrota e a goleada sofrida sobre o time, para o time do Maranhão Atlético Clube. Sofreu aí um revés de 3-0. O torcedor do Sampaio estava meio que desconfiado com a equipe, mas deu Sampaio Corrêa. Sampaio conseguiu uma boa vitória, se reabilitou, conseguiu vencer pelo placar de 2-0, né? E, amigo, se teve esse final de ano, aliás, final de semana, foi um final de semana de gols bizarros. Gols bizarros. O segundo gol do Sampaio, o nosso amigo, né, grande, Josivan, foi atrasar uma bola de cabeça para o goleiro do Dida. A bola foi muito forte, cobriu o goleiro e o Adalto Júnior só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol, sem goleiro, sem ninguém. Um atraso daqueles muito amigo, né? Fogo amigo, o que o Josivan fez com o goleiro Dida. Final das contas, o Sampaio venceu o time do Moto. É uma vitória importante, é um super clássico. Existe uma rivalidade muito grande entre essas duas equipes. Sampaio encostou no Maranhão, mais uma vez, a questão de um ponto. O Maranhão tem 16, o Sampaio tem 15. E já na quarta-feira, depois de amanhã, viaja até a cidade de Imperatriz, onde vai jogar contra o Imperatriz. Em relação à atuação do Sampaio, ainda não convenceu. Sampaio tem vencido, mas não tem convencido. Mais uma vez o Thiago Gomes insiste em colocar em prática esse sistema com 3 zagueiros, que não tem dado certo. A gente percebe que os zagueiros são lentos, não tem capacidade técnica de fazer a função de um meia para sair jogando, não tem um bom passe para sair jogando pelos lados, pelos 2 alas. Então fica meio que comprometido o time do Sampaio com esse esquema de 3 zagueiros, sem lembrar, lembrando sempre que o Cortez já tem 37 anos, nunca foi zagueiro, todas as passagens dele pela seleção brasileira, foi campeão mundial aliás, campeão das Américas aí com o Grêmio, lateral esquerdo, Botafogo, lateral esquerdo, São Paulo, lateral esquerdo. Infelizmente no time do Sampaio, o treinador inventou de colocar ele como terceiro zagueiro e ele já não tem a velocidade necessária para ocupar essa posição. Vamos ver se para o jogo contra o time do Imperatriz, ele disse que já teve um tempo mais para treinar, arrumar a equipe, quem sabe ele não mude esse esquema para o 4-3-3, segundo ele, o time fica muito vulnerável e não gosta desse sistema 4-3-3, ele vai no 3-4-3, ele gosta desse sistema, mas para isso teria que ter jogadores com características de atuar nesse sistema 3-4-3. Mas Sampaio está na segunda colocação, o torcedor pegou no pé muito do time na derrota contra o Maranhão, venceu o Superclássico, dá uma amenizada, dá uma tranquilizada, tem tempo para trabalhar, e aí já na quarta-feira vamos ver como é que o time do Sampaio vai se comportar diante do time do Imperatriz, que é o terceiro colocado, está aí também ocupando a terceira colocação, o Cavalo de Aço. Bom, esses foram jogos que fecharam a sexta rodada. A sexta rodada é bom ficar bem claro, né, que já são quase que 50%. São 11 partidas, mais de 50%, são 11, né? Nós já temos 6 jogos, ok? Deixa eu ver, são 11? Não, 7, 14, melhor dizendo. Só refazendo o que eu disse, não são 11. São 14 jogos, são 7 em cada turno. Nós já tivemos aí 6 jogos nessa ida, né? Não é turno, é um turno único, mas nos jogos de ida já foram 6. Falta um jogo para completar a metade da competição. E a situação aí está mais ou menos definida, né? Tem um gol do Sampaio aí? Tem os gols? Vamos ver aí, a gente vai ver que está ainda com a equipe técnica, para a gente ver se
dá para ver os gols do Sampaio, né? Principalmente o segundo gol. O primeiro foi um bate-rebate na área, a bola sobrou o Pablo, que encheu o pé e fez o 1-0, e o outro foi o gol que eu comentei há pouco, uma jogada bizarra do Josivan, que atrasou a bola de cabeça muito forte, e o Dida não conseguiu alcançar a bola, sobrando o Adalto Júnior, que só entrou com bola e tudo para dentro do gol, sem nenhum problema. Bom, como eu dizia, a situação hoje, né? Os 4 classificados seriam, na ordem, o Maranhão em primeiro com 16 pontos, na sequência o Sampaio 15, o Imperatriz 11 e o time do Pinheiro com 7. Se o campeonato terminasse hoje, nós temos quase que a metade do campeonato. Nós temos aí 6 jogos dos 14 que vão acontecer. Hoje estariam classificados e seria o seguinte parcelamento, né? O Maranhão estaria jogando contra o Pinheiro e o Sampaio estaria jogando contra o Imperatriz. Então, as 2 semifinais seriam dessa forma, né? Que estariam emparcelados. A gente vai ver aí se vai conseguir ainda ver o gol do Sampaio, né? Em relação ao Moto Clube, é bom que o torcedor do Moto se preocupe, porque o Moto já não está mais na zona que garante uma vaga na fase de semifinais. E outra coisa, o Moto está só 1 ponto da zona do rebaixamento. Então a situação do Moto não é nada boa nesse atual campeonato maranhense. Pior, o Moto joga contra o líder na quarta-feira. Caso o Moto perca, por exemplo, e o time vamos supor que a equipe do Pinheiro, né? E do Chapadinha vão jogar. Se o Chapadinha ganha do Pinheiro, o Moto vai para a zona do rebaixamento. Quer dizer, uma complicação a mais para o treinador Tuca Guimarães. O time do Moto está numa situação complicadíssima. Se fechar esse campeonato aí, essa fase de ida, com 4, 5 pontos atrás do quarto colocado, no turno de volta é complicado para tirar, até porque aí vai faltar um pouco, né, da tranquilidade, o treinador já começa, os jogadores começam a ter algum problema, né, a questão a falta de confiança que sempre acontece. Mas é reversível? O time do Moto é um time que houve uma reformulação, o Marcinho Guerreiro chegou, montou um elenco, não deu muita sorte na montagem do elenco. Por quê? Ele montou um elenco, por exemplo, com 2 volantes, priorizando 2 jogadores para cada posição. E o que aconteceu? Primeiro, os 2 volantes dele se machucaram. Já não tinha condição de jogo. Então, ele já teve que improvisar o meio-campo. E isso foi um dos, vamos dizer assim, um dos empecilhos que fizeram com que o Moto não tivesse uma boa performance no início do campeonato. O meio-campo muito vulnerável, teve que recuar um dos meias de ligação para fazer esse terceiro zagueiro, esse primeiro volante, e aí o time não se encontrava em campo e tinha muita fragilidade no setor de meio-campo por falta de marcação. Quando o Tuca chegou, o primeiro jogo contra o time do Cordino, foi a estreia do Tuca lá em Barra do Corda, a primeira providência do Tuca Guimarães foi povoar o meio campo, né? Melhorar o sistema de marcação. O que ele fez? Ele trouxe o Chachado, que é um jogador, um volante de origem, e trouxe o Luiz Fernando, que é zagueiro, para atuar como cabeça de área. O time deu uma encorpada, jogou até bem contra o Cordino, não conseguiu vencer, mas não perdeu, né? E aí, na sequência, ele teve uma série de dispensou 4 jogadores, depois mais 3, foram 7 jogadores ao todo dispensados do elenco. Houve uma reformulação no meio da competição e aí fica difícil, né? Fica difícil a situação do Moto, reformular um elenco durante... Mas vamos trazer como foi o jogo, o grande clássico de domingo envolvendo Sampaio e Motoclube. Confira no VT. O primeiro superclássico desse ano colocou frente a frente 2 equipes que precisavam da vitória para melhorar sua situação na tabela.
o Motoclube teve uma chance de ouro. Léo Silva deu um passe preciso para Valdir e o chute dele parou na defesa de Felipe. Mas quando o Sampaio foi ao ataque, foi fatal. Pablo Oliveira aproveitou a cobrança de falta e mandou para o fundo da rede. 1-0 para o Sampaio. O Motoclube tentou no chute de fora da área com Giovani e passou com perigo do goleiro Felipe. A Bolívia Querida poderia ter ampliado o placar com Adrian, mas ele perdeu. O Motoclube voltou a finalizar com Rian e Felipe defendeu. No final do primeiro tempo, a Bolívia Querida ficou com um jogador a menos e o Tubarão foi para o intervalo com a vantagem. O Motoclube voltou para a segunda etapa tentando empatar o jogo o mais rápido possível. Mesmo na base da superação, o Papão criou muito pouco, enquanto o Sampaio só queria um contra-ataque para ser fatal. Até que o final do jogo, a defesa do Moto errou e Adalto Júnior ficou frente para o gol e marcou o segundo do Tubarão. E o placar final foi esse: Sampaio Correia 2, Motoclube 0. Com a vitória, o Sampaio tem 15 pontos e fica um a menos do que o líder Maranhão. Então a gente precisava dar essa resposta para os nossos torcedores, para o nosso grupo, para a diretoria, e hoje conseguimos fazer uma boa partida com a cara do Sampaio Correia. Então é manter os pés no chão, não ganhamos nada, é continuar nessa pegada que quarta-feira já tem um outro jogo difícil para a gente. Agradecer a Deus, né? Agradecer aos meus companheiros. Foi um jogo muito difícil, a gente sabia que ia ser um clássico difícil. A gente sabia da pontuação deles no campeonato, então eles viriam para ter a virada de chave, né, no jogo contra a gente. Mas graças a Deus saímos com a vitória. Foi um jogo difícil, como falei, principalmente depois da expulsão do Fábio, mas foi um time de guerreiros, um time que se doou, que jogou um pelo outro e não tinha resultado melhor do que essa vitória. Alguma preocupação aí na panturrilha? Vamos ver, vamos fazer o exame. Acho que no aquecimento já senti uma dorzinha, pensei que ia dar para jogar, mas suportei bem o primeiro tempo, não aguentei para voltar, mas vamos fazer o exame, mas se Deus quiser não vai ser nada. Depois da derrota no Samará, o Sampaio consegue derrotar o seu maior rival, o Motoclube. Com a vitória, o tricolor segue na vice-liderança do estadual, enquanto o rubro-negro chega ao seu terceiro jogo consecutivo sem vencer. Agora, o Sampaio vai enfrentar o Imperatriz e o Motoclube vai encarar o Maranhão. Pois é, ó, reportagem completa aí do jogo de Sampaio e Moto. Vocês viram aí o gol que a Mariana Alves nos trouxe aí, a reportagem. Agradecer ao departamento, né, de esporte lá de São Luís, que nos mandou a reportagem do jogo entre Moto e Sampaio. Como eu havia comentado, e eu esqueci de um detalhe, né? O Moto jogou com um jogador a mais desde o primeiro tempo. O zagueiro foi expulso, o Fábio Aguiar foi expulso depois de atingir o Giovani com um chute no rosto. Até foi muito sangue, né? Abriu os supercílios, o chute, e terminou sendo expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Sampaio conseguiu vencer por 2-0. É como eu disse, a situação do Moto não é nada bom nesse campeonato maranhense. O Moto está mais para a zona do rebaixamento do que para a fase de semifinal do campeonato. Bom, mas nós tivemos, se querem ver coisa bizarra, nós vamos ver agora. Nós tivemos a equipe do Maranhão Atlético Clube, que encarou o ABC lá no Frasqueirão, lá em Natal. O jogo válido pela primeira rodada do campeonato da Copa do Brasil, Copa do Nordeste, lá no Frasqueirão. Vamos rodar os gols. Primeiro, o time do ABC saiu na frente, um gol do Alisson, ele deu mesmo. Mole, cochilou, o Alisson fez o gol. O Coutinho se manda por ali, o Juan, olha a batida pro gol, vem a sobra, tá lá dentro, gol! Pois é, o Alisson, aquele mesmo, jogou no Cruzeiro muito tempo. Esse jogo foi transmitido pela a TV, né, local. Você vê aí o gol do Alisson, vamos dizer assim, numa das poucas jogadas do time do ABC no primeiro tempo. O Maranhão foi superior, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Maranhão foi superior, saiu perdendo no primeiro tempo, mas foi melhor. E aí veio o segundo tempo e o Maranhão empatou logo no início do segundo tempo. O gol do Maranhão, o primeiro gol do Maranhão, o gol de empate, o gol do Barata, né? Muito baratinha, fez um gol. Ele é lá de Vargem Grande, esse garoto, mas tem feito muito sucesso com a camisa do Maranhão. Confira o gol de empate do Maranhão Atlético Clube.
Olha aí, ó. Vamos ver essa bola chegando aqui no Maranhão. Trouxe para a perna esquerda, ajeitou. Olha a batida! Golaço! Gol! Vinícius Barata é o nome dele, viu? 1-1. E aí o Maranhão chegou a virar. 2-1 com o gol do Clecione. O Louro tá que tá. Clecione fez mais um gol para a equipe do Maranhão, virando para 2-1. Aí o erro do Maranhão. O Maranhão começou a fazer cera, a valorizar a posse, goleiro caía, jogador caía, sentia cãibra. E aí deu no que deu. No final do tempo, o juiz acrescentou 5 minutos. Mas vamos ver o segundo gol do Maranhão. Gol do Clecione. O Clecione aí, ó, foi ele que fez esse gol, fazendo 2-1 para a equipe do Maranhão, virando. Aí, ó. Perna esquerda, colocou no primeiro poste, subiu de cabeça! Gol! Pois é, ó, o Clecione fez 2-1. Aí, como eu disse, aquela sequência de cair, retardar jogo, 50 minutos, e aí eu quero fazer aqui um registro. O pênalti mais bizonho que eu já vi no futebol aconteceu no jogo de ontem. Sabe o que aconteceu? Uma bola lá alçada na área, uma disputa de bola. O goleiro fez uma defesa muito boa, né? Saiu nos pés, arrojado, conseguiu segurar a bola. Aí, meu amiguinho, acho que ele é de São Domingos, se não me falha a memória aqui, o Ian Baldez, foi cumprimentar o goleiro pela vitória, né? Ao invés de pegar na cabeça do goleiro, pela defesa, melhor dizendo. Que ele agarrou, botou a mãozinha. Aí ele foi lá cumprimentar o goleiro Moisés pela defesa. Ao invés dele bater na cabeça do goleiro, ele bateu com a mão na bola 2 vezes. O juiz deu pênalti. Nunca se viu. Foi o pênalti mais bizarro que eu já vi no futebol mundial. Do tempo que eu me conheço, como pessoa, eu nunca tinha visto. Aí a história, né? É uma falta de informação do próprio jogador. Ali, porque assim, será se na cabeça dele, o fato de a mão da bola estar na mão do goleiro, não estar em jogo? Não sei o que passou na cabeça do Ian. Mas o certo é que ele cometeu o pênalti. A princípio todo mundo reclamou, mas como que esse juiz marcou esse pênalti, achando que foi na defesa, na hora que o Moisés saiu para segurar a bola, dividindo com o jogador do ABC, mas não foi. Foi na comemoração, certo? Na comemoração do gol, ao invés de bater na cabeça do goleiro, o zagueiro, o lateral direito, o Ian, vai lá e bate 2 vezes na mão da bola, pênalti, e o goleiro ainda defendeu, mas na volta o paraguaio empatou em 2-2. Confira o gol de empate de pênalti. Mas o Parraguês vem para a cobrança para buscar o empate. Partiu o Parraguês, bateu! Moisés voltou, Parraguês! Gol! O Parraguês ainda bateu o pênalti, o Moisés defendeu, a defesa do Maranhão não estava atento. Na volta o Parraguês fez o gol de empate. Bom para o Maranhão, diria pela circunstância não. Pegar um gol de empate aos 50 minutos do segundo tempo. E como foi dado de graça, o jogador meter a mão na bola com a bola parada no chão. Quer dizer, não foi bom para o Maranhão. O Maranhão merecia vencer, foi melhor durante os 90 minutos, foi melhor que o ABC, teve as melhores oportunidades. O goleiro Cadu, o goleiro do ABC, salvou em várias oportunidades a equipe do ABC de tomar muitos gols, mas de certa forma sai com um ponto, né? Sai com um ponto já, uma boa estreia na Copa do Brasil, e quarta-feira o Maranhão vai enfrentar o Motoclube. Então, só recapitulando, a rodada começa no meio de semana, lá na cidade de Barra do Corda, às 19 horas, nós teremos o Tum Tum enfrentando o Cordino. Em São Luís, o super clássico, né? Clássico Maremoto, Maranhão e Motoclube, às 20h15 no estádio Castelão. Lá em Imperatriz, no FIEP Fund, nós vamos ter a equipe do Sampaio enfrentando também às 20h15 o time do Imperatriz, e fechando a rodada só no dia 9, na sexta-feira, ó, melhor que vocês entendam. Essa rodada só se fecha
no dia 9, na sexta-feira, quando o Pinheiro vai até a cidade de Chapadinha e vai enfrentar o Chapadinha. E aí a gente vai ver como é que vai ficar. Vai ver, depois desse resultado, como é que vai ficar. Com 50% do campeonato andado, jogos de ida encerrando já nesse meio de semana. Vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais Léo aqui com vocês no Balanço Geral.